Vamos começar a nossa correçãozinha lá na página 41 sobre as vozes passiva e ativa, certo? E aí, para tirar todas as dúvidas para nossa atividade semana que vem, né? Eu acho que já é semana que vem, né? A nossa. Já começam, né? Na semana que vem. Eu não olhei ali o calendário, mas pelo que a minha memória que eu vi pela primeira vez era mais ou menos nesse período. Então vamos lá. Lá na questão 26, eu gostaria que vocês participassem, tá? Podem responder sem problema nenhum, mesmo estando gravando a aulinha. Depois eu vejo se faz pertinente colocar lá na videoaula ou não, né? Lá no nosso canalzinho da escola, tá? Então vamos lá. O novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta quarta-feira os nomes que irão fazer parte de seu governo. E pela primeira vez na história do país, desde a redemocratização, a maioria do gabinete será formada por mulheres. Lembram lá daquele texto que nós lemos, né? A questão do gabinete, de como era que ele ia escolher as mulheres, mais mulheres do que homens, para compor o governo dele, né? Os gabinetes de secretaria e ministro, enfim. A primeira oração é lá do início até quarta-feira, tá? A primeira oração do texto está na voz ativa ou na voz passiva? Está na ativa ou está na passiva? Vamos? Onde é que está o verbo? Bernardo, onde é que está o verbo ali dessa primeira oração? Vamos lá. Apresentou. Apresentou, muito bem, obrigada. Então, nesse apresentou aqui, ó, ele está na voz passiva ou na voz ativa? Passiva? Por que tu acha que está na passiva? Ativa. Na passiva, B, olha só, a gente tem que prestar atenção que ela tem que ter uma locução verbal. Aqui tem uma locução verbal? Que tem o verbo Não, aqui ser? é Não só tem. o verbo. Isso, então ali ele está na voz ativa. Então quando tem locução verbal é tipo, Está colocado, está está apresentado. colocado, Não seria está colocado, está apresentado, aí isso é passiva, aí o ativa é só o verbo. Só o verbo. Ok? Entendi. Entendeu? É que eu tava com os problemas, agora eu já entendi. Já. Olha só, porque assim, ó, o novo ministro da Espanha apresentou. Quem apresentou? O novo ministro da Espanha. O novo ministro da Espanha. Eu tenho o meu sujeito ali, certo? Então, quem apresenta, apresenta algo. Né? O que ele apresentou? Os nomes que irão fazer parte de seu novo governo. Né? Então, ali eu tenho um verbo transitivo direto. Eu tenho tanto o sujeito quanto o objeto. Né? Então, eu tenho ali eu tenho na voz ativa. Perfeito? Acabei de falar. Acabei de justificar a resposta, tá? Justifiquem, porque eu tenho um verbo de ação e que ele tem o sujeito na forma direta, o objeto, tudo perfeitinho ali, né? E o novo ministro ali, no caso, como ele é o sujeito agente, né? Ele é o sujeito agente. Então, por isso também pode ser uma justificativa. Colocaram aí? Posso continuar? As pessoas que entraram e não colocaram... As pessoas que entraram e não colocaram o seu ok aqui no chat, por favor. Quem já colocou não precisa mais, mas quem não colocou, para nossa chamadinha, tá? Deixem ali que depois, ao finalzinho, eu vou ver. Tá certo?
Uhum. Perfeito. Então, lá na B, identifique nesse parágrafo, escreva abaixo uma oração na voz passiva. Nesse parágrafo, identifique nesse parágrafo e escreva abaixo uma oração na voz passiva. Nesse parágrafo tem alguma parte ali que está na voz passiva? Professora, pela primeira vez na história do país, seria ali uma oração, né? Só que teria que pegar os nomes que irão fazer parte do seu governo novo, ou só pode começar pela primeira vez? Será formada não poderia ser? Será formada por mulheres não poderia ser? Uma parte passiva, sim ou não? Não, ela é. Muito bem. Ela é a parte passiva. Quando diz assim, ó, a maioria do gabinete, não, amor, não precisa. É só essa partezinha aqui, tá, Mi? Não precisa colocar os nomes, não. Tá Entendeu? bom. Uhum. É só o que está aqui exposto aqui na atividade, tá? Ali, quem falou aqui que será formada? Eu, Bernardo. Aqui, ó. Então, olha só. A maioria do gabinete será formada por mulheres, tá? Então, a última oraçãozinha ali, ela está na passiva. Muito bem, podem transpor aquelas ali para cá. Tá. E aí, automaticamente, tem o que ele pede ali para a gente identificar, né? A locução verbal será formada por Será mulheres, formada, será somente. formada. É isso. Perfeito. Agora o agente da passiva é o novo primeiro-ministro da Espanha? Não. É Pedro só aquela Sánchez? oração aqui, ó. A maioria do Ah, tá. gabinete será formada por mulheres. Ok? Então, Uhum. quando eu tenho ali, ó, o sujeito paciente, quem Ah, é? agenda passiva. Tá. É. O sujeito paciente, quem é? A maioria do gabinete. Esse é o Do sujeito gabinete. paciente. Tá? Pode estar na voz passiva, então ele fica nessa forma. A locução verbal será formada. E o agente da passiva quem é? Por mulheres, porque elas que vão fazer a ação, né? Então, o agente da passiva sempre vai ter aquela introduçãozinha ali, ó, pela preposição por ou pela, tá? Então, já comecem a identificar com um macetezinho para vocês. O agente da passiva sempre será identificado, introduzido pela preposição por ou pela, tá? Eu quero que vocês coloquem como importante esse quadrinho cinza aqui, tá? A gente já fez isso na aula, lá nos slides, mas é legal que vocês coloquem aqui para identificar na hora de estudar, enfim, esse quadrinho cinza que fala sobre agente da passiva. Fechou? Lá na página 42. Releia o trecho. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sanches, enfim, alcançou o cargo de premier. Há 2 orações nesse trecho. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições e Sanches, enfim, alcançou o cargo de premier. Isso, muito bem. A primeira está na voz passiva e a segunda na voz ativa. Muito bem, perfeito. Perfeito. Qual é o sujeito de cada uma das orações? Lá na primeira, na voz passiva, quem é o sujeito?
Hum, As duas é o Sanches, tá? Porque assim, após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sanches, enfim, alcançou tanto um eu tô na gente da voz passiva ali, ele é o sujeito ativo, na segunda oração, como na primeira ele passa a ser um sujeito paciente, tá? Então, nas duas ali é o Sanches. aham. Ele só não repetiu o sujeito, né? Mas eles estão nas duas formas. Mas ele indicou o Sanches, né? Ele indicou as ações. Fechou? Alguém com alguma dúvida por enquanto? Tem alguma dúvida? Estamos tocando. A agente da passiva na oração a agente da passiva na oração na voz ativa pode ter isso? Agente Negócio passivo. da voz ativa pode ter um agente da passiva? Não. Jamais, né? Não pode ter. Mesmo porque não. São diferentes. São formas diferentes ali, não tem como ter uma na outra. É a mesma coisa quando eu falo para vocês, né? Não existe um verbo transitivo direto e um objeto indireto. Não existe isso, né? Lá na C a gente acabou de fazer, né? Eu queria que vocês colocassem como importante esses quadrinhos aqui, tá? Todos esses quadrinhos são lembretes, tá bom? Para não esquecer macetezinhos, então é importante para vocês. Tipos de voz passiva. Agora nós vamos trabalhar. Nós temos a voz passiva analítica e nós temos a voz passiva sintética, né? Lembram lá? Analítica quando eu tenho um verbo auxiliar mais particípio e a sintética quando eu tenho o pronome ser, né? Então, vamos lá. Ó, duas estruturas linguísticas, só vou. Então, vamos lá. Lá na questão A, na alternativa A, qualquer pessoa pode comprovar esses dados, VA ou VP? VP. VA. Qual é o verbo principal ali? Comprovar. Qual é o auxiliar? Esses dados. Pode. Então, esse pode comprovar aqui, ó. Esse pode aqui é um verbo de ligação. Lembram lá os verbos de ligação? Ser, estar, ficar. Que geralmente são esses verbos aqui, permanecer. Não, ele não dá um sentido de estado, né? Ele dá uma ação. Então, se ele dá uma ação, ele é uma locução verbal, mas não é uma locução verbal passiva. Tá? Então, cuidado, muito cuidado, porque pode aparecer nas alternativas lá da provinha de vocês dessa forma aqui, tá? Então, cuidado. Sempre façam, coloquem assim, ó, rabisquem a apostila de vocês e coloquem, tem que ser o verbo ser, estar, taranã, tá? Para poder ser a voz, o verbo auxiliar, no caso, né? Tá, então é VA, perfeito. Esses dados foram comprovados por todos os pesquisadores. VA ou VP? VP, perfeito. Ó, foram verbo ser mais particípio. Todos reconheceram rapidamente o infrator. VA ou VP? VA. Muito bem. O infrator foi reconhecido rapidamente por todos. VP. Qual é a locução aí? Foi reconhecido. Foi reconhecido. Isso mesmo. Ouvi a notícia pelo rádio. VA. A intuição guiava seus gestos. Calma, professora. Oi. Aí é VP ou VA? Qual?
Aí. Aí é VA. Mas não tem o pelo? É, pelo. Mas olha, onde é que está o Não. verbo? O verbo é ouvir. Ouvir? Tem locução ali? Ah, É um tá. conjunto, tá? Verdade. Perfeito? Muito boa observação. Quem que observou foi a Milena? Não reconheci a voz? É, Ô, Mi, não, é isso mesmo. Boa Eu também, eu fiz a observação. mesma coisa. eu e o Jesus, ele não entendeu. É, Por boa causa do observação, mas aí a gente tem que ver o conjunto. Se eu tenho uma locução, Aham. porque a locução automaticamente introduz isso, entenderam? Porque ali, ó, ouvir a notícia. Quem ouve, ouve algo, né? Eu tenho o verbo transitivo direto ali, até daria para transformar ali em passiva, tá? A notícia foi ouvida pela rádio. Entenderam? Entendi. Se tivesse colocado dessa forma, voz passiva. Mas não é somente pelos agentes ali, né? Agente da passiva, no caso. Não, tá? Toma cuidado, certo? Tem que ter um Tá bom. conjunto. A intuição guiava seus gestos. VA. VA, muito bem. O verbinho ali guiava, né? Assistiram ao filme daquele fantástico diretor. VP. VA também? VA VA. também, o verbo assistiram, ó. É VP porque é o verbo ali na terceira pessoa. Eu fui por causa disso. Além que tem uma locução, eu acho que é uma locução verbal. Não sei se é. Aonde que é uma locução verbal? Qual? A G? Ah, não é não. Não é não. É VA, é VA. Não tenho, ele tá na terceira pessoa, beleza. Mas aí Sim, não tem locução. não porque tem a ali já é o verbo. locução, e olhem só. Ele, para estar na terceira pessoa, para ser um verbo, para ser uma locução verbal, tem que ter o apassivador da partícula C. Sim, Entenderam? sim. Aí Agora- sim. Senão ele não é, tá? Muitas notícias foram reveladas pelo repórter. É VP. VP? VP. Olhem ali, VP. ó. Foram. Porque tem que ver o segundo verbo, não é? Que é o principal. É o principal. O principal sempre vai estar pelo particípio, mas acompanhada com o auxiliar, né? Acompanhado com o auxiliar. Sim. Aí olha ali, Milena, ó. Foram reveladas pelo repórter. Tá vendo que é logo em seguida? Agora entendi. Tem coisinhas assim. É que eu quero que vocês entendam, mas, né, quando a gente tá lá no terceirão, por exemplo, a gente dá uns macetezinhos assim que eles conseguem identificar. Óbvio, né, que geralmente é dessa forma. A gente coloca para eles, né? Pode acontecer uma exceção, como na gramática, né? Daí a gente coloca os pontos de exceções, assim, né? Que não é a hora de vocês ainda, tá? Revelaram muitas notícias falsas. Revelaram muitas notícias falsas. VP ou VA? VA. VA. Revelaram, né? Tava com o microfone mutado. Os restos mortais foram encontrados pelos pesquisadores na caverna daquela floresta. VP. VP. Foram encontrados. Perfeito. Ai, Ó, e depois, logo em seguida, ali de novo, ó, pelos, né? Lá na K. Muitas pessoas revelam curiosidade em relação a esse assunto. VA ou VB? VA. VA, muito bem. Revelou. Muitas pessoas serão enganadas por falsas notícias. VP? VP. Serão enganadas, né? A locução. Olha ali, Milena, de novo, ó. Ó, tá vendo? Logo seguidinha da locução. Juca busca felicidade. VA. VA. Muito bem. O verbo buscar aqui, Professora. ó. Oi. Aí é qual? É VA ou VP? VA.
VA. Ah, então serão enganadas também não é um verbo de ligamento. Hã? O serão de serão enganadas não é um verbo de ligamento também. O serão é? Onde é que estás vendo aqui o serão? No I. Ah, não, no I não, no L. No L. Ah, na L. No A L, L é no VP. L. VP. Ah, Ali é então serão VP. enganadas é um verbo de ligamento. É, Ah, tá. serão, no caso, VP. o verbo ser ali que é um verbo de ligação, tá? Ó, verbo de Isso, ligação. tá. Pode colocar ali, faz uma setinha aí, para, Uhum. né, para vocês não esquecerem. Na outra, lá na N. João fez um poema sobre a felicidade. V. Não, pera. VA, né? Ah, VA. VA. Ó, fez, né? Fez. Só não tem locução nenhuma. Professora. Oi. A L é VP? A L é VP. Tá, e a M é VA. 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 Ok. Deu? A Uhum. última, né? Manuel foi convidado para a cerimônia por seu melhor amigo. Amigo. VP. 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 Foi Aqui, ó. convidado. Foi convidado. Verbo auxiliar mais participe. Perfeito. Passe para a voz. Só me identifique que horas tem, por favor. 10 e 16. 10 e 16. Tá, então dá. Passe para a voz passiva as frases da voz ativa abaixo. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem o máximo que vocês puderem ali, da forma que vocês acharem que é, tá? Vou pegar meu celular para botar aqui perto de mim, para eu ver as horas. Podemos tocar? Mais um minutinho, então. Só até a J.
Então, vamos lá na letrinha A. Todos podem comprovar esses dados. Ali eu tenho uma locução verbal, mas ele está na forma de ação. Quem conseguiu fazer essa? Quem se arrisca a falar aí? Eu? Pode ser. Eu botei, tipo... Fala a deixa eu ver oração. aqui. Como é que tu fez? Podem ser comprovar todos esses dados. Ó, lembrando que tem que ter a locução, tem que ter o verbo auxiliar. E o verbo principal... Podem. Muito bem, Gabriel Quadros. Ele colocou ali, ó. Os dados podem ser... esses dados, tá, Gabriel? Ao invés do os ali, ser esses, tá? Esses dados podem ser comprovados por todos. Vocês podem perceber que o verbo podem fica da mesma forma. O que mudou ali é introduzir o verbo auxiliar, e o que era infinitivo aqui transformou em quê? Em particípio. Mas pode adicionar algumas coisas na frase para mudar o sentido? Como? Pode acrescentar alguma coisa quando tu vai transformar, tipo... Não, tanto é que só na locução verbal que transformamos ali em locução verbal passiva. Ela é uma locução verbal ativa, né? E nós transformamos para uma passiva porque nós transformamos o infinitivo no particípio e incluímos ali o verbo ser, tá? Tanto é que o Gabriel aqui colocou os dados podem ser. Não são os dados, são esses dados, né? Não pode trocar e não pode mudar nada, só inverter, tá? E aí tem que olhar o tempo verbal, tudo bonitinho. Fechou? Então vamos lá. Na letrinha B, quem mais se autoriza aí para colocar na voz passiva? O advogado apresentou as evidências. Quem se prontifica? Deixa eu ver. Sempre começando pelas evidências. Começando pelo objeto. Eu tô pensando em uma, mas deve estar errada também. Professora, poderia ser as evidências foram apresentadas pelo advogado? Isso, as evidências. Era isso que eu ia falar. Só que eu fiquei em As dúvida. evidências foram apresentadas pelo advogado. Muito bem, é isso aí. Sempre começa pelo objeto, tá? Sempre pelo final, daí quando for passar na passiva, daí ele vai ficar no início, o final da ativa vai ficar no início da passiva, tá? Professora, Oi. mas então, faz, assim, ó, começa pelo... esse dado é o quê? É o objeto? Na ativa ele é objeto. Tá, mas, tipo, por exemplo, aqui as evidências, ela é o quê? Não entendi? Não, esquece. Não, fala, porque pode ser dúvida de outro. Tipo, tu começa, por exemplo, pelo final da frase, só que eu não tô conseguindo denominar ele. O que eu posso denominar esses daí? Tipo, evidência, dados, vitórias. Que tá no final da frase, se tu vê no final das frases. Olha só, a frase original que tá ali, ela é na voz ativa. Automaticamente isso aqui é um objeto direto, tá? Então, tipo... Aí quando tu fores passar para a voz passiva, o que era objeto direto, ele vai se tornar agente da passiva. Tá. Então, tipo assim, ó. Então a gente sempre começa pro agente da passiva, e depois a gente faz a locução verbal. Isso. Aí fica assim, ó. Olha lá.
as evidências, né? Que daí eu peguei o objeto direto da voz ativa, certo? Uhum. As evidências, aí agora eu vou para o verbo. O verbo aqui é apresentou, certo? Então, foram apresentadas. Aí ele se transformou numa locução. O verbo ser mais particípio, né? O verbo de ligação mais o particípio, né? Por quem? Pelo advogado. Uhum. Aí o que é sujeito lá da voz ativa se torna sujeito paciente. Fica lá no final. Ficou bem mais fácil agora, porque literalmente é uma regrinha, não é? Começa uma pelo agente da regra. passiva, É uma agente da regra. passiva, locução verbal e sujeito paciente. É uma regra, ponto. Tá? É a forma que tem que ser colocada. Sim. Agora ali, ó, lá na questão C. O advogado apresentava as evidências. O advogado apresentava as evidências. Vamos começar pelas evidências. É que mudou o tempo verbal ali, tá? Ele tá no Não, passado. Gabriel. É a mesma coisa, só mudou o tempo verbal. Tem como botar, tipo, era apresentável? Isso! É o eram ali. Muito bem. Um tá no perfeito, né? No pretérito imperfeito, e o outro tá no perfeito. Então, esse daqui, ó, as evidências, tá no imperfeito, né? Então, as evidências eram apresentadas pelo advogado. Fica dessa forma, tá? Ali ele fez de propósito, a apostila fez de propósito para vocês verem como o tempo verbal influencia. Vocês têm que ter esse domínio, além de tudo, tem que ter esse domínio, tá? Para transformar o verbo auxiliar da locução no tempo em que está o verbo da voz ativa, tá? Ele está fazendo propositalmente para vocês verem. Ó, o advogado apresentou as evidências, ficou. As evidências foram apresentadas pelo advogado. O advogado apresentava as evidências eram apresentadas pelo advogado. Ok? Depois, letrinha D, né? Os atletas conquistarão, ó, tá no futuro, tá? Os atletas conquistarão muitas vitórias. Como é que fica? Tipo, tem... não, acho que tá errado. Tipo, as vitórias... Muitas vitórias. Sempre Não, começa muitas pelo final. Muitas vitórias serão conquistadas? serão conquistadas pelos atletas. Fechou? Uhum. Quem acertou aí? Todos acertaram? Essa daqui estava mais fácil. Sim. Lá na E, os alunos resolviam todos os exercícios mais difíceis. Como é que fica? Começamos por onde ali? Eu acho que os exercícios mais difíceis. Não. Todos. Sempre o que é depois do verbo. O que é o objeto. Aquilo ali é tudo objeto. Todos os exercícios mais difíceis. Aí depois a gente diz, nós somos já o núcleo do objeto, qual é? Exercícios. Mas tudo aquilo ali é o objeto, tá? Ok. Então, todos os exercícios mais difíceis. Esse resolviu, ele tá no passado, né? Mas tá no perfeito ou no imperfeito? Imperfeito? Então fica o eram, né? Isso! Luane, muito bem.
todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Isso aqui a gente tem que praticar, daí fica fácil. Mas tá bem de boa, assim, bem sincero. Tipo, depois que tu aprende as regrinhas, fica bem de boa. Isso, Fica muito fácil. Isso mesmo, Jesus, tem que prestar atenção nessa regrinha aí, daí não tem erro. É de fato isso. Tipo, eu anoto todas as regras, deu pra perceber que eu olhando essas regras, já tô conseguindo entender melhor esse conteúdo. É assim mesmo. Vocês têm que criar caminhos que vocês entendam agora, porque praticamente a gente está aqui tendo a aula, eu estou explicando, mas a gente não está com todas as aulas, né? Como deveria estar. Então, vocês têm que criar caminhos na hora que a gente está aqui corrigindo as atividades que vocês possam seguir e ficar fácil o entendimento de vocês. Porque a prof não está do ladinho de vocês na hora de fazer as atividades, né? Ali como a gente sempre fazia em sala de aula. Então, aí, agora, esse momento também vai ser muito bom para vocês, que vocês vão amadurecer nisso, né? Quem está fazendo as coisas assim, bem regradinho, criar caminhos para vocês identificarem. Aí, claro, se tiver alguma coisa errada, aí a prof vai lá e vai dizer, não, por esse caminho não está legal. Entenderam? Mas, nós já estamos consertando, né, Jesus? Tu fizesse perguntas que eu disse, não, tem que ser sempre por aqui. Sempre por aqui. Daí tu já está criando um caminho para ti, né, para tu entenderes como chegar, né, no final ali. Muito tipo, bem. ali na A, eu já errei, porque eu não sabia dessa regra, porque eu não tinha prestado atenção, então eu me esqueci, porque eu acho que eu não anotei. Daí agora já é bem de boa, tipo, tu usa o... mas, enfim, eu já aprendi a regra, daí já é mais fácil de criar. Isso, mas na hora da explicação, a gente não consegue, assim, Sim. ver logo de cara. Na hora que a gente produz, é que a gente consegue identificar exatamente o que tu fizesse. Tu conseguisse identificar, entendeu? Perfeito. Então, agora tu vai aprimorando e criando. Pode ser que lá no meio do caminho tu pode dar uma errada, né, em alguma coisa, mas aí fica muito mais fácil tu consertar esse teu raciocínio, tá? Perfeito. Lá na F, os professores apresentaram os melhores temas aos alunos. Os apresentaram ali já está em outro tempo verbal, não é o do anterior, né? Então, como é que fica? É mais que perfeito? Não. Os melhores temas aos alunos. Não, esquece. Não coloca? Os melhores temas foram apresentados pelos professores. Pelos professores aos alunos. Ou ao contrário, tá, Luane? Também dá para fazer. A Luane fez diferente ali, ó. Os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores. Pode ser assim também, tá? Aquele aos alunos ali, ó, a gente pode colocar tanto no final quanto logo depois do verbo da locução verbal passiva, tá? Gente, não deixem eu passar da hora, tá? Por favor. Eu tô aqui com meu celular. É 10h29, agora, é isso? Agora é 10h34. Daí falta 6 minutos. O minutos. celular tá atrasado. Tá, então vamos fazer mais a G, então, tá? Ó, os moradores ouvirão, tá no futuro aí, tá? Os disparos dos canhões. Começa pelos disparos, né? Os disparos dos canhões serão ouvidos pelos moradores. Isso mesmo. Os disparos dos canhões serão ouvidos pelos moradores. Perfeito. Lá na H, os professores exigiram a presença dos alunos.
Começa pela presença ali. A presença dos alunos. Calma aí. Eu acho que foram exigidas pelos Foi professores. exigida, muito bem. Porque daí eu tenho que concordar com a presença ali, tá? Por isso é que eu não posso colocar foram. Porque ele tem que concordar com a presença, tá entendendo? Uhum. A presença dos alunos foi exigida pelos professores. Muito bem. Lanaí, aquelas mulheres da vila contavam histórias muito interessantes. Começam com histórias, né? Calma aí. Histórias muito interessantes. Ó, contavam. Foram. Não. Eram Eram contadas por aquelas mulheres da da vila. vila. Isso mesmo, Luane, perfeito. Tem gente que tá mandando aqui pelo chat, eu tô com o meu chat aberto agora, tá? Aí, desde o início dessa atividade. Então, quem quiser escrever aqui, acho muito melhor falar, né? Não ficar só eu e o Jesus, né? Jesus, a Milena de vez em quando, B de vez em quando. Os habitantes da floresta protegeram todos os segredos dos patriarcas. Começa todos os segredos. Todos os segredos dos patriarcas foram protegidos pelos habitantes da floresta? Perfeito. Fechou então hoje, tá? Deixa eu colocar aqui. Paramos aqui. E aí fica para deveres até a página... Até a página 32, tá? Aí a gente vai... Aqui, semana que vem é que dia? Deixa eu ver. Vou botar aqui. Já é dia 13, no dia 20. No dia 20. Fechou? Aí a gente termina na semana que vem, tá? Não deixem de fazer, tá? Vocês viram como foi importante, né? A gente fazer as atividades para poder tirar as dúvidas. Isso aqui é só aplicação mesmo da teoria ao conteúdo. Aí é que a gente começa a ver onde é que a gente pode acertar, onde é que a gente erra, onde tem, né, que consertar, enfim. Tá certo, gente? Boa semana para vocês, tá? Um beijinho, um beijo enorme aí no coração de vocês. Boa semana. Fiquem com Deus e até semana que vem, tá, queridos? Bye, bye. Bye, bye.